Você já se sentiu traído pela própria fé, como se tudo o que você acreditava tivesse desmoronado, e Deus simplesmente ficasse em silêncio? Jó conhecia esse sentimento, e talvez, hoje, você também conheça. Existe uma dor que machuca mais do que a perda. É a dor de não entender por que tudo aconteceu. Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus, mas isso não o protegeu do sofrimento. De um dia para o outro, ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde, respeito. O que ele fez de errado? Nada. E isso é o que mais dói. Ele estava no auge, tinha tudo: família, riquezas, reputação. Mas de repente, o chão se abriu. Imagine perder todos os seus filhos em um único dia. Enterrar sua herança, ver o que construiu ruir diante dos seus olhos. Depois, seu corpo começa a apodrecer em vida, feridas, rejeição, silêncio, injusto, sendo triturado pela dor. E ninguém explicava por quê. As pessoas começaram a apontar: alguma coisa ele deve ter feito. Deus não castiga sem motivo. Os amigos de Jó, aqueles que deviam consolá-lo, o julgaram. Eles não entendiam que nem toda dor é castigo, que nem toda perda é consequência de pecado às vezes. O sofrimento é o campo onde Deus planta a revelação. Mas isso ninguém quer ouvir. No meio da desgraça, Jó clama, ele grita. Ele exige respostas. E o mais assustador, Deus não responde. Silêncio, e quanto mais ele pergunta, mais vazio parece o céu. Mas mesmo assim, Jó não desiste. Ele não finge estar bem. Ele rasga a alma, e ali naquela honestidade brutal, ele mostra a fé mais real que alguém pode ter. Não é fé que aceita tudo calado. É fé que grita, que questiona, que se arrasta, mas não desiste. E de repente, algo muda. Não nas circunstâncias, não na dor, mas dentro dele. Jó começa a perceber que talvez Deus estivesse ali o tempo todo. Não como ele imaginava, mas como precisava ser. Uma presença silenciosa, uma prova viva de que a fé verdadeira não depende de explicações. Ela nasce quando tudo que era certeza vira cinzas. E então Deus fala, não com respostas, mas com perguntas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Deus não dá explicações, ele dá perspectiva. E nesse momento, Jó entende. Ele não precisava entender tudo, ele só precisava confiar. Não mais por conveniência, mas por convicção. Todo mundo quer saber como termina a história de Jó. Se ele foi recompensado, se Deus deu tudo de volta. E sim, ele foi, mas não como nos contos de fadas. Foi diferente, mais profundo, mais humano. Sim, ele teve o dobro do que possuía antes. Mas o Jó que recebeu tudo isso já não era o mesmo. Era um homem marcado, ferido, transformado. E ele diz isso com uma frase que arrebenta o peito. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A dor que parecia injusta gerou visão, clareza, intimidade com o Criador. Você achou que era só sobre Jó? Essa história atravessa o tempo, porque ela é sua também. A dor de Jó ainda vive. Nas madrugadas em que você acorda sem saber por que tudo desmoronou. Nas vezes em que você foi fiel e mesmo assim perdeu tudo. A história de Jó permanece viva, porque ela fala da injustiça que sentimos e não conseguimos explicar. Mas também fala de outra coisa. A ferida virou testemunho. Jó não sofreu em vão. Tudo isso virou uma história que até hoje transforma vidas. Porque o mundo não precisa de vencedores perfeitos. Precisa de pessoas reais. Como Jó, o silêncio de Deus dói,
É uma dor que atravessa o peito, sem fazer barulho. Você ora, você busca, você grita. Mas tudo que escuta é o eco do seu próprio desespero. E aí vem a dúvida mais cruel. Será que Deus me abandonou? Mas e se esse silêncio for a prova de que Ele está lá? Quando um professor aplica uma prova, ele não fala. Ele fica em silêncio. Não porque abandonou o aluno, mas porque é naquele momento que o aluno precisa mostrar o que aprendeu. Talvez esse silêncio que te dilacera seja Deus observando o que há dentro de você quando tudo te falta. Lá na frente, você vai olhar para trás e perceber que o silêncio não era ausência, era estratégia. Era Deus dizendo: eu confio em quem você está se tornando. Não se engane, essa história não é só sobre um homem do passado. Ela é sobre mim, sobre você, sobre cada pessoa que em algum momento da vida foi jogada no chão sem entender por quê. Jó somos nós. A cada vez que a vida desaba, a cada vez que a fé enfraquece, a cada vez que acreditamos. E mesmo assim, dá tudo errado. A fé verdadeira não é aquela que nunca duvida. É aquela que insiste, mesmo quebrada, que continua de pé, mesmo sangrando, que permanece, mesmo em silêncio. Talvez você esteja vivendo o seu próprio livro de Jó agora, mas isso não é o fim. É o início de uma versão sua que o mundo ainda não conheceu. Você pode estar atravessando o vale, mas você vai sair dele, porque a dor pode te destruir, ou pode te transformar em alguém que carrega luz. Mesmo tendo atravessado a escuridão, se isso te tocou de verdade, escreve nos comentários: eu sou Jó, porque essa história ainda está sendo escrita dentro de você, agora. Se você sentiu esse peso no peito, se essa história parece a sua, então feche os olhos comigo. Respira fundo e ora, porque às vezes o que você mais precisa não são respostas. É só saber que você não está sozinho. Vamos falar com Deus. Deus, eu não vou mentir, hoje eu estou cansado. Tem dias que eu só queria entender por que tudo isso está acontecendo. Tem dias que o teu silêncio grita mais alto que qualquer promessa. E mesmo assim, eu estou aqui. Eu não sou forte o tempo todo. Eu não tenho respostas. Eu não tenho mais controle de nada. Mas eu tenho uma coisa. Eu ainda tenho um fio de fé, e com esse fio eu te entrego o pouco que restou de mim. Se o Senhor estiver me ouvindo, se ainda houver propósito em meio a tudo isso, fala comigo. Nem que seja no silêncio, nem que seja em pensamento, nem que seja através da dor. Eu não estou pedindo riquezas, nem restituição agora. Estou pedindo sentido. Me ajuda a atravessar esse vale sem me perder de mim mesmo. Me ajuda a não virar alguém amargo. Me ajuda a continuar confiando, mesmo com o coração despedaçado. Como Jó, eu não entendo tudo, mas hoje, mesmo machucado, mesmo sem ver o fim, eu escolho confiar, porque a dor pode tirar tudo de mim, menos a esperança de que o Senhor ainda está comigo. Amém.